Muito bem, pessoal, começando em mais uma semana, segunda-feira, acho que feriado em São Paulo, né? Hoje tem Track Day, acho que eu nem vou conseguir ir pro Track Day hoje. Tava a fim de ir pro Track Day, mas eu acho que não vai dar, tem tanta coisa para resolver aqui que eu falei, acho que vai ficar para depois. Vamos ver, quem sabe? Vamos lá. A gente tá com um carro aqui no elevador, eu particularmente, você sabe que eu sou fãzaço de Honda, inclusive comprei uma miniatura de Honda, depois eu vou mostrar para vocês, linda miniatura. E está aqui com esse CR-V 2010. Belo carro, um carro robusto, um carro de manutenção tranquila, que inclusive eu recomendo para vocês direto. Mas existem situações que eu cheguei a acreditar que tinha ficado no passado. A tal da temida borra. Aquela coisa que acontece com os motores quando você simplesmente não troca óleo. Ah, mas eu uso do óleo errado, tem que usar o óleo recomendado para não dar borra? Balela, balela. Deixa eu falar para vocês o que dá borra no motor. Não trocar o óleo. Eu já fui taxista, pessoal. Eu rodava numa época onde você ficava aí, ó, muitos e muitos quilômetros aí usando o óleo mais barato que tinha. Tinha um óleo que a gente chamava de tamba. O óleo do tamba. O que é o óleo do tamba? Era o óleo misturado, vários óleos que você ia numa oficina mecânica e o cara tinha lá o pingador que ele colocava todos os óleos pingando dentro de um cesto e caía dentro de um tambor e vendia como óleo tamba. Tinha sintético com mineral, a gente usava nos carros, não tinha problema de borra. Por quê? Rodava 5.000, drenava e trocava. Então esse negócio do óleo errado, o óleo certo, olha, tem que seguir a especificação, mas não é esse o grande vilão da formação de borra, não. Ele é um dos fatores que contribuem, mas não é o fator principal. Se você usar um óleo não recomendado para um carro, você vai ter problema de desgaste do motor? Vai. Mas a formação de borra vem da não troca do óleo. Isso eu falo com toda a propriedade para vocês. Pode espernear aí do outro lado. Pode espernear. Mas eu digo para vocês, o que faz da borra é não trocar o óleo. É ficar longos prazos aí sem trocar. Mais de 10.000 quilômetros. E aí dá BO. E é o que aconteceu aqui, tá? Olha isso daqui. Pelo visto aqui, né, Albinho? É a primeira vez que tira a tampa de válvula, você acha? Será que é a primeira vez, Binho? Tá parecendo que é a primeira vez, porque ele tá com a colinha original ainda de montadora. Quantos mil quilômetros? 140 mil. 140 mil. E aqui, olhando aqui pela junta, ó, ela tá rígida, a junta tá rígida e tá com a colinha original ainda. Parece que não foi aberto ainda. Mas, independente de ter sido feita a regulagem de válvulas ou não, o problema aqui em questão é borra. Pessoal, como que deixa chegar nesse ponto? Olha, eu nem vou futricar aqui não, porque aqui a minha ideia é voltar com a tampa aqui, entregar para o dono do carro e não dar sequência na manutenção. Por quê? Se der sequência na manutenção desse jeito, pode dar problema. Porque agora vai futricar, mineiro fala futricar. E aí solta os pedacinhos aí da borra e entope o famoso pescador, a trompa de aspiração, né? Então, pessoal, não vamos ficar com óleo postergando troca de óleo, não. Olha aí, a gente não sabe se esse carro o dono comprou recentemente, né? Porque para ele trazer na Hi-Torque é uma pessoa que gosta de cuidar do carro. Eu acho que esse cara deve ser dono atual desse carro e não imagina como que estava a situação aqui. Não faz uma pré-compra, não leva para dar uma analisada. Inclusive, se vai fazer uma pré-compra de determinado tipo de carro, peça para tirar a tampa de válvulas e verificar o estado de sujeira ali, formação de borra. Sistema de arrefecimento é importante olhar se não está sujo, se não tem borra. Aí você pode evitar sérias dores de cabeça, tá? Então tá aí, um Honda com borra. Aqui a gente vê um caso diferente, é um dono que anda tudo bonitinho ali no papel. Afinal de contas, o dono desse carro aqui nada mais, nada menos que um técnico da Boeing. É um técnico da Boeing. Não é de nenhuma companhia aérea não, o cara é da Boeing e aí você já viu como é que o cara é. Ele tem só 2 Hondas, engraçado, né? Quanto mais pica da galáxia o cara é, mais carro sem dor de cabeça, sem problema o cara procura. Já entenderam isso? O cara é engenheiro, trabalha na Boeing, qual carro que ele tem? Honda. Por que será, né? Mas aí como é que o cara é? Extremamente metódico, sistemático, traz as peças todas, tudo bonitinho. Que peça que ele compra? Adivinha? Genuína, né, brother? A genuína. Aí, ó. Óleo de motor genuíno, filtro de óleo genuíno, filtro de combustível genuíno, e aí vai, né? Aí você vê. Você acha que vai dar borra num carro desse? Não. Ele tem esse e tem um HR-V. Os 2 carros que ele tem aí da Honda e o cuidado sempre nessa pegada. Então, pessoal, para evitar aquilo lá,
tem que fazer isso aqui. Carro novinho, dá até gosto de trabalhar. Tudo bonitinho, Tudo né? certinho, não incomoda. Sai legal, Põe a né, ferramenta, cara? solta o parafuso. Nada enjambrado. Nada. Coisa boa. É outra conversa, né, cara? Tô te apresentando um mundo bom de carro. Você vai lá e me compra um 207. Mas não é bom? É bom, né? É bom. Tá gostando? Muita gente tem discriminação, pessoal. Agora pegando aqui uma zoeira, zoa os carros da Peugeot. É o segundo 207 que você tem? É o segundo Peugeot. Eu tinha um 206, agora um 207. 207. Dá problema o carro com você? Não, não incomoda. Você viajou agora, foi onde? Fui para Araçatuba e voltei. Quantos quilômetros de volta? Nessas férias deu quase 2.000 quilômetros. E de boa? Tá aí o Tranquilo. carro. Eu fiz a revisão aqui. Existe muito preconceito com determinadas marcas, né? A gente sabe que carro é cuidado. Claro, a robustez de um Honda é muito maior. Isso é fato, a gente vê no... Mas cuidando bem do carro, até mesmo um Peugeotzinho aí, ó, 207, tá curtindo aí de boa, viajando para cima e para baixo. Galera, você tá andando com seu carro, né? Pode até ser depois de uma revisão. Esse carro aqui trocou a correia dentada, mas fez o trabalho de correia dentada somente. Mas aí foi andar com esse carro, tá escutando um barulho, um cloque-cloque, esquisito. Aí você acha é o câmbio que está com problema? Motor? O que está acontecendo? Galera, esse carro aqui, ele tem um suporte do motor que vai aqui por trás dele, é um V6 esse daqui. E o parafuso gigante, parafuso grande, simplesmente soltou. E para ter acesso a esse parafuso não é fácil não. É difícil de ter acesso a ele. Tem que esperar o motor esfriar ali por trás, é chato. Chatinho, né, ô Japa? Bastante. Bem chato, né? E aí não tem nada a ver com troca de correia, nada a ver. Correia lá, ó. Correia lá do lado de lá e o suporte lá embaixo. Tava solto, galera. Simplesmente o parafuso soltou. Então por isso que às vezes nas nossas oficinas a gente vende o serviço de reaperto, né, técnico de suspensão e dependendo do tipo de serviço também faz o reaperto dos coxins, o suporte de fixação do motor, né? É um serviço que muita gente fala, para que eu faço? Justamente para evitar isso. Às vezes, alguém pode ter feito uma manutenção anterior e deixado solto? Pode. Às vezes, o próprio andar com o carro, a própria vibração pode afrouxar parafusos. Acreditem. A gente está aqui agora com o Volkswagen Up TSI e o dono trouxe de Sumaré, não é muito longe daqui não, perto lá da fábrica da Honda. Ele levou lá numa oficina lá de uma seguradora, gastou dinheiro, não resolveu, fizeram testes da injeção direta dele e disse que ficou bom, trocaram velas e o carro continuou com problema. Vamos lá. Atenção, colega mecânico, essa dica vai para vocês, é de grátis, desgrátis, grátis. Pô, tô mostrando direto no canal. É incrível como que tem mecânico que não acompanha os canais de mecânica. O cara quer ser mecânico, quer ser bom, mas ele não acompanha os canais de mecânica. E se acompanhasse, tinha pegado a dica, né? Então aqui, ó, simples, ó. Vamos funcionar. Demora para dar uma partida um pouquinho mais longa, pega um pouquinho vibrando. Opa, o que seria isso? Estou usando aqui o meu Fox Wheel, adquirido aí na loja do mecânico, tá bom? Para quem quiser, o NT301, coloca aí na loja do mecânico, o que você vai achar? Nem sei se tem ele ainda disponível na loja do mecânico, para falar a verdade. Galera, eu tô usando no meu dia a dia aqui, esse vídeo aqui nem de merchan não, nem tô com o meu código promocional aqui na tela, vou ver se eu consigo colocar o código promocional, que eu nem sei, era o ADG04, mas mudou esse ano, eu nem sei qual que é, eu vou tentar pegar com o pessoal e colocar para vocês aí. Mas aqui é diagnóstico mesmo, então eu tô com 100 kPa, mas é 100 bar de pressão aqui, ok? 102 bar de pressão. O que tem que acontecer com esse carro quando eu desligo a ignição? Você que acompanha nossos vídeos aí direto, já sabe, eu desligo a chave, ligo e a nossa pressão aqui tem que subir um pouquinho. Só que o que está acontecendo aqui? Ué, ADG, não está subindo não, ADG? O que está acontecendo no gráfico aqui? O gráfico aqui está meio paradinho. O que será que está acontecendo? Ué, caindo, ADG? 8, 7 e despencando. Isso aqui não é nem cair, é despencar. Vamos ver que hora que vai parar? Eu acho que vai parar em torno de 500 e pouco kPa, que seria 5 bar de pressão da linha de baixo. Vamos ver, vamos acompanhando aí. Vamos parar de cair? Parou? Ó, eu não falei que ia parar? Por que ele parou aqui agora?
Por que nesse momento ele para? Porque agora ele está pegando a pressão da linha de baixa, tá bom? Nós temos um problema de estanqueidade aqui que é muito comum nos Volkswagen Up, nos motores TSI. Isso vai acontecer também com os motores de Nivus, Virtus, tudo é a mesma mecânica, não vejo por que não acontecer, né? Então, na minha opinião, isso vai acontecer com esses carros todos que usam essa mesma mecânica. Agora, onde está o problema? Nos bicos ou na bomba? Agora é que vem a parte do diagnóstico. Pessoal, tubo distribuidor de combustível removido, injetores de combustível expostos. Aqui a gente está com o 0261500 final 611, e a gente vai fazer o teste desses injetores. Ok, como esse carro passou nessas oficinas aí, e o pessoal não foi capaz de fazer o diagnóstico da injeção, eles trocaram a vela. Mas se eles não conseguirem encontrar um problema usando um scanner para ver estanqueidade, colocaram vela nova, eu duvido muito que eles tenham colocado a vela da maneira correta. Por quê? Até mesmo a instalação das velas do Up TSI tem o procedimento correto. Se você não colocar a vela e aplicar o torque recomendado, a posição que ela para, né, com o eletrodo, fica diferente do projeto e você atrapalha a frente de chama. Então, Robinho, eu vou levar lá para a máquina, lá para fazer o teste. Tira para mim as bobinas, as velas, confere, vê se tem uma mais queimada que a outra, o que for. E aí, na hora que colocar, pega no Doutoria Online a referência correta de torque, aplica o torque bonitinho para ela poder ficar na posição enquanto eu checo os injetores. Positivo? Operante. Para variar, uma quantidade de injetores defeituosos aqui, né? A quantidade de injetores que a gente tem aqui com problema, né? Uma coisa que eu percebi antes de colocar os injetores na máquina é o seguinte: esse injetor aqui é o número 1. Esse aqui é o número 1. O número 1, se não me engano, é esse daqui, pessoal. Ele estava no contador de falhas do scanner, indicava muito mais falhas registradas no injetor 1 do que nos outros. Estava tendo 40 e tantas mil falhas registradas no injetor 1. No cilindro 1, né? Falava de falhas de ignição. E os outros menos. Então eu quero ver, vamos testar primeiro o nosso injetor aqui do primeiro cilindro para ver se de repente ele é o culpado aí do problema. Então aqui, a única forma de testar um injetor de alta pressão, pessoal, injetores de injeção direta, é com máquina que tenha pressão alta para teste. Essas máquinas que estão no mercado aí, GDI, com pressãozinha normal de no máximo 10 bar de trabalho, ela não vai conseguir testar absolutamente nada, tá? É só uma perda de tempo, para falar a verdade. Então, para testar bicos de injeção direta, só essa máquina. Infelizmente, essa máquina não está disponível no mercado ainda, né? Ela ainda está em desenvolvimento para o Brasil. Vamos ver se logo, logo a gente já tem disponível aí. Desmontamos então os injetores do tubo distribuidor e colocamos aqui na GDI. O que acontece? Aqui eu tenho uma rotina de testes, mas antes, para poder saber se o bico tem problema de estanqueidade ou não, eu já venho aqui, diretamente aqui nessa máquina e testo a estanqueidade. Aqui eu coloquei para pulsar, vamos pulsar aqui, vamos fazer aqui, ó. Eu pulsei o injetor por um tempo, aqui, depois de pulsar o injetor com o líquido, eu ligo de novo para poder ver, testar a estanqueidade. Ela vai mandar, ó, no visual, olha aí se tem gotejamento. Eu venho aqui na ponta do injetor, ó, não tem gotejamento. Então o injetor aí do primeiro cilindro, ok,
ok, pelo menos essa parte de estanqueidade que é o que mata o carro e faz aquela pressão cair. Lógico que eu não vou voltar com esse bico lá sem dar pelo menos um banho de ultrassom nele, né? Aí não dá, né, pessoal? Aí não dá. Vamos pegar aqui agora o do meio. Eu uso o próprio produto aqui, ó, para lubrificar a nossa borrachinha. Ok. E vamos para o cilindro número 2. E por que eu estou testando os injetores? Porque tem que testar, ainda mais com a queda de pressão que está ali, né? Com aquela queda, não dá para você poder chegar e ignorar os injetores. Tem que tirar, já que removeu ali, tem que verificar, sabe? Tem que olhar direitinho. Vamos fazer aqui, tirar isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Ligou. E daqui ele já vai direto para o teste de estanqueidade do segundo injetor. Vamos ver? Opa! Opa, de cara, nem precisei pulsar o injetor. Nem precisei pulsar. Olha só o segundo cilindro gotejando e gotejando feio, né? A gente vê aqui, ó, mais uma vez, para testar esses injetores, tem que estar com alta pressão. Para você que tem aquela maquininha manual para fazer esse teste, às vezes você vai pegar um bico que você vai colocar a pressão naquela bombinha manual e ela vai dar estanqueidade, mas aí você tem que ir lá dar uma pulsadinha no injetor, pulsou, volta e repete o procedimento com 150 bar pelo menos lá no macaquinho, beleza? E tá aí, ó, gotejando, ó. Como é que eu gosto de falar, pessoal? Você sabe quem de casa aí gosta? Lindamente. A DG, e aí, eu troco só o bico que está ferrado? Não, porque aí eu vou colocar um bico com um código, um bico de outro código, vai ficar aquela coisa, e querendo ou não, cada código tem uma pequena variação de funcionamento. E mistura de injeção direta, né, estratificada, né, ao máximo, você não pode ter essas diferenças de alimentação, não. Então, troca-se o kit com os 3 injetores. Pô, DG, mas você quer vender o bico injetor para o cliente? Não. O cliente pode trazer os injetores se ele quiser, sem problema algum, paga só a mão de obra. Aqui com a gente não tem esse negócio, não. Então vamos lá para o terceiro. Nossa máquina Excalibur. A única oficina no Brasil com esse equipamento. Viu, galera? A única oficina no Brasil. Pô, DG, mas eu tenho um carro com injeção direta e aqui tem high torque, mas não tem essa máquina. Pô, dependendo de como for, é só falar com o nosso franqueado, né? E ele vai entrar em contato aqui com a gente para tentar estar fazendo esse teste aqui conosco, tá? Para ver se vale a pena. Os injetores, por exemplo, do UP, não são injetores caros, então você pode estar fazendo a substituição deles aí, às vezes, né? Sem fazer esse teste, né? Mas o teste, ele mais consagra a bagaça, né? Pressurizando, vamos vir aqui embaixo e está estancado. Sem gotejamento. E aí, ADG, você já se deu para ver, beleza, sem gotejamento? Não, pera aí. Aí eu dou um ok no visual e vou para o segundo teste automático agora, ó. Pulsando. Vamos deixar ele pulsar um pouquinho, porque alguns injetores, como eu já disse, só vão dar problema de estanqueidade logo depois receber alimentação, de pulsar. É uma válvula, tá, pessoal? Na verdade, o injetor é uma válvula. Então ele pode dar problema ali na hora de fechar, na hora de assentar ali a agulha e fechar a passagem do combustível, ele pode dar problema ali, uma carbonização, uma sujeirinha e tudo mais. Opa, então aqui deu ok, pulsei, mas eu quero repetir o teste. O visual, né? Tá vendo esse olhão aqui? E agora eu venho aqui de novo, ó. Estanqueidade. Estanqueidade total, chefe. Problema do carro. Um injetor. Solução do problema. Você pode providenciar um injetor com a mesma referência. De repente, deixar esses 2 injetores que estão funcionando bem e colocar um só. Mas se você não encontra no mercado, por causa do preço do injetor hoje está bem acessível, né? Você encontra esse injetor com preços hoje acessíveis, você pode estar substituindo os 3. Aqui eu converso com o dono do carro e vejo o que ele acha melhor. Porque se trocar um injetor e ele der problema depois nos outros, que é o que vai acontecer logo em seguida, depois de alguns quilômetros mais para frente, ele vai ter que pagar uma nova mão de obra de tirar o coletor,
desmontar tubo distribuidor de combustível, vir para a máquina testar, sai mais barato trocar os 3. Já que a gente tem o equipamento e a gente conseguiu testar os bicos usados, eu comprei 3 injetores novos e coloquei na máquina também para desencargo de consciência, né? Já que tem equipamento, fiz aquele teste rápido de estanqueidade e está perfeito. Agora, lembra que o problema está no bico do segundo cilindro, que é o que está gotejando? O Binho mandou para mim essa foto aqui, deixa eu mostrar para vocês, vou mostrar lá em cima também. Aí, Bosa, essa vela aí do segundo cilindro aí que tá griteiro. Griteiro aí, chefe. Segundo cilindro que tá morto. Ele mandou pra gente, ó, a foto das velas, vou mostrar depois lá em cima, na hora que eu for levar os injetores, queimando normal, e aqui ela tá escura, tá muito escura, por quê? Mistura rica, né? É excesso de combustível, e aí não consegue queimar aquilo, dá aquele excesso e forma essa carbonização, tanto na vela quanto na cabeça do pistão. Essa bancada acabou virando uma plataforma elevatória, acabou virando a bancada do Binho aí, ajuda ele fica numa altura boa para trabalhar. Então fica aqui as coisinhas dele. Foi pro almoço, mas ele deixou as velas aqui para poder mostrar para vocês, ó. As velas realmente foram substituídas, né? Foram colocadas velas novas. Às vezes foram trocadas de forma desnecessária, porque essa vela é para alta quilometragem. E a gente vê aqui, ó, a vela do cilindro número 2, que é justamente o injetor que estava gotejando, como é que a mistura estava mais rica, né? Isso causa um problema aí de funcionamento no carro. O ideal aqui é fazer uma limpeza da vela, uma limpezinha para tirar essa carbonização. Não precisa trocar a vela porque ela ficou preta, tá? Porque ela ficou carbonizada. Não chegou a danificar a vela. Aqui faz uma limpezinha de leve com a escovinha, de forma suave. Dá para voltar a aplicar o torque correto. Lembrando mais uma vez que esse carro tem o torque correto. Se aplicar o torque além, você vai deixar o eletrodo posicionado de forma diferente e esse motor leva em consideração até mesmo a posição do eletrodo. Legal, né? E aqui os injetores novos, montar tudo e daqui a pouco a gente vê se resolve por completo, que em alguns casos, mesmo com o injetor gotejando, ainda você detecta depois um problema na nossa amiga bomba de alta aqui. Bom, pessoal, agora chegou a hora de eu falar sobre um assunto aí que muita gente vem me pedindo. Muita gente está em dúvida do que vai acontecer com os carros usados da Ford no Brasil. E a gente tem alguns caminhos. Eu posso fazer como uma visão de produtor de conteúdo, passar a mão na cabeça, falar que tudo vai ficar bem e tal. Ou eu posso falar para vocês com a visão de quem trabalha com carro há 15 anos e que vou além de olhar se um capô tem um forro, se tem um bracinho pantográfico nele. É diferente, eu não faço review de carro. Tem excelentes canais que fazem isso aí. E para eu poder expressar para vocês uma opinião, eu vou ter que passar uma opinião profissional. E profissional o quê? Chão de oficina. O que está acontecendo com os Ford já, agora, sem nem muito tempo da Ford falar que não vai fabricar carro mais no Brasil? Já tem falta peças. Hoje a gente teve dificuldade para conseguir peças para um Focus. Já não está tendo óleo original, se você quiser, velas originais, as genuínas, compradas em concessionária, filtros, já começou a ter falta. Então, a gente já está aqui com outro carro, um Ford Ka aqui, que a gente foi fazer a cotação de algumas peças e já está tendo dificuldade também. Se já está assim, logo de cara, imagina como vai ficar aí para frente. Então, eu não estou aqui para poder ficar agradando o dono de Ford. O que vai acontecer é que serão verdadeiras bombas na mão das pessoas aí pra frente. Já era ruim antes. Deixa eu ver, vou pegar um mecânico raiz aqui. Ô, Binho, você tá rindo aí. Então, como é que era pra achar peça de Ford antes com a fábrica? Era BO, sempre foi. Peça original sempre foi complicado. Peça paralela, não tem tantas empresas fazendo peças paralelas, porque é um carro que não vende tanto como os outros de linha de frente. O que vai acontecer? Vai dar BO. Então já tem gente querendo vender, eu já vi anúncio hoje, vendo Focus, Power Shift, R$1.000 abaixo da tabela. Chefe, pode colocar abaixo da tabela e se quiser ficar livre, tá? Eu sei que vai ter dono de Ford meio chateado, hashtag chateado aí com a minha opinião, mas eu tenho que falar o que está acontecendo, porque pessoas que assistem os meus vídeos têm esses carros, ou estão pensando continuar ou vender, ou não tem um carro e está querendo aproveitar agora essa oportunidade de comprar um carro com bom preço. Olha, pessoal, eu sei que para ganhar inscrito e ganhar like e ganhar views, eu tenho que ser bonzinho, mas infelizmente que eu dou a real.
vai ficar complicado. Bom, enquanto a gente está no diagnóstico aqui do Ford Ka, vamos ver aqui, o Binho já falou, ó, injetores estão montados aqui, ó, ADG. Torqueou a vela com o torque correto? Qual que é o torque? 2,5. 2,5? Colocou bonitinho? Firme. Tranquilo, não pode nem um pelinho a mais. Aquele pelo de... Pelo de avestruz indiano, tá bom? Eu ia falar pelo... Não, esse não pode não, porque o nosso canal não pode. Ele é family friend, conteúdo family friend, a gente não pode falar essas coisas, tá bom? Então vamos lá, injetores novos montados, vamos saber agora se tem estanqueidade total. Vamos usar a nossa ferramentinha que estava usando lá anteriormente. Vamos lá, pessoal, ADG de mão suja, né? Mão suja, dinheiro limpo, né? Assim que o pessoal fala, dos mecânicos. Pois é, meus amigos, dinheiro limpo e mão limpa também, tá? Nenhuma dona onça é obrigada com aqueles mecânicos com dedo feio, com aquelas unhas tudo sujas, aquela coisa horrorosa, né? Você acha que a sua esposa gosta disso? É, meu amigo. Só se ela for maluca de deixar você brincar algumas brincadeiras com essa mão horrorosa aí, né? Complicado, né? Vamos dar o jeito de manter a mãozinha limpa, usar uma luvinha química, tá? Senão a dona onça passa você pra frente. Vamos lá. KPA 10.240. Vamos desligar? Desliguei. Liguei. Antes caía. Vamos ver se vai cair. 10.470, 10.520. Ó. Inclusive vamos dar um gráfico, né? Fica melhor mostrando o gráfico, né? No lugar de cair, sobe para o alto e avante. Característica do sistema. Desligou. Então você tem ali os bicos injetores estão fechados, né? Devidamente estancados. A bomba para de comprimir, mas fica aquele combustível ali na linha. Tem a temperatura, a pressão ali dentro. E normalmente, quando você não tem problema de estanqueidade, a pressão, no lugar de despencar, como estava acontecendo anteriormente, ela sobe, indicando uma perfeita estanqueidade. Parou por aí? Não, né? Não parou por aí. Eu quero dar uma analisada agora na parte de funcionamento geral do carro. Esse carro estava muito fraco para andar. Eu quero saber, será que o problema dele estar fraco para andar era só o injetor? De repente estava matando aquele cilindro, afogando, tirando a potência daquele cilindro, porque afogava, né? É engraçado. Ah, eu vou colocar mais combustível, vai gerar mais potência? Não. É a mistura ideal. É a quantidade de combustível para aquela quantidade de ar. E você vai promover potência, né? Uma boa queima. Tudo que for em excesso, se for ar em excesso, a mistura vai ficar pobre, vai perder potência, a temperatura vai aumentar demais na câmara. Ah, mais combustível, o que vai acontecer? A mistura vai ficar rica, eu vou ter uma câmara de combustão mais fria, porém vai carbonizar, não vai queimar bem, entendeu? Então é desse jeito que funciona, a mistura tem que ser ideal. Às vezes você funciona o seu carro e ele sai água no escapamento, vapor d'água e às vezes água, gotículas de água. Principalmente mais o clima um pouco mais frio, quando está muito úmido, é comum de acontecer. Mas hoje está bem quente. E aí você tem isso aqui acontecendo no seu carro, ó. Gotas de água e sai essa coisa preta, sujeira aqui, ó. Isso é a carbonização lá da câmara de combustão. Sabe aquela mistura rica que estava carbonizando dentro da câmara? Também vai para o escapamento, catalisador, faz uma bagunça, fica tudo sujo e depois fica cuspindo essa craca aí para fora. Já colocamos o upzinho para funcionar, legal, viu? Resolveu o problema da estanqueidade, partida, tudo, ó. Injetores. Mais uma vez, vocês gostam de usar etanol? Sem problema, pode usar etanol, é custo-benefício, mas fiquem sabendo que isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde, tá? Com o seu Up ou com qualquer outro veículo da linha Volkswagen equipado com esse motor e sistema de injeção. Isso vai acontecer não porque o sistema é ruim, mas é por causa daquele lance de no Brasil o carro ter que ser flex, inclusive um carro com injeção direta. Toma meu Poison aqui, deixa eu colocar meu Poison aqui. Galera, é o seguinte, a gente começou a disponibilizar as nossas camisetas, a polo, né? Aí no site. Tem boné também? Já no site ainda não? Tem boné também. Boné preto, ó. Esse boné preto aqui é muito bonito. Também tá aí no nosso site. E para você que comprou ou boné, ou comprou qualquer uma de nossas camisetas, qualquer uma estampa, eu queria que você fizesse o seguinte. Tire uma foto, você com a sua camiseta, manda pra gente seu WhatsApp, você vai mandar pro Renan. O Renan pode mandar para você? Pode. Você vai mandar pro Renan, pro WhatsApp da loja, falando, ó, tô mandando minha foto aqui com o meu WhatsApp e tal, porque a gente vai entrar em contato com você
porque você vai participar de lives exclusivas. A galera que está comprando as camisetas, o que eu quero fazer? Eu quero prestigiar vocês, porque é muito emocionante. É uma coisa assim, é uma satisfação muito grande saber que a gente tem uma marca e que eu lancei uma camiseta e que tem uma pessoa que é tão fã da High Torque que compra uma camiseta nossa. Então eu tenho que fazer alguma coisa para vocês que estão dando essa moral. Então eu vou convidar vocês para uma live de tirar dúvidas técnicas exclusiva para você que tem uma camiseta dessas aí. Se você ainda não tem, compre, porque a gente quer fazer mais lives assim, como essas que a gente vai fazer aí com a galera que comprou inicialmente, tá bom? Pelo menos aí, ó, uma live top, exclusiva ao mês a gente pretende fazer. Peraí. Ô DG, eu tô apertado agora, coronavírus, né, e tal, eu comprei a camiseta, mas as antigas. Essa eu ainda não tive grana para comprar. Sem problema, chefe. Manda foto você com a camiseta antiga, você também vai poder participar, tá bom? Vou deixar você de fora? De jeito nenhum. Dei uma bela voltinha aqui no nosso Up TSI, aí sim, aquele torque gostoso embaixo das rotações. Tá aqui um carrinho que é delicioso de dirigir. Para você que curte dirigir e quer ter um carrinho racional, tá aqui uma belíssima opção de usado para você aí. Comprar zero, pá, é uma graninha mais puxadinha, mas é um carrinho que entrega bastante. Porém, usadinho, em pouca quilometragem rodada, olha, eu particularmente gosto e acho que eu vou pegar outro em breve para mim. Ficou bacana, não está falhando mais, só que tem mais BO sinistros aqui para a gente resolver. Tem dois carros aqui que a gente precisa resolver BO para sinistro. A gente está com um Onix, daquele mais antigo, que está com falta de torque, vamos fazer o diagnóstico dele, e um Civic 2.0 2014, aquele Flex One. Está começando a estressar. Vocês vão ficar sabendo disso no próximo vídeo, beleza? Um abraço, galera, e até lá!